Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico e hoje a gente vai falar sobre Emergent Language. Du, eu acho que é legal a gente começar definindo, né, o que é Emergent Language. É um termo que a gente tem ouvido até antes da gente gravar o podcast. Eu e o Edu estávamos conversando sobre isso e é algo que tem sido bastante comentado, falado, discutido na parte de ensino de língua inglesa. Não é algo novo, né, mas é algo que agora tem sido, eu acho que tem ficado mais popular. Você sente isso também? Tem se popularizado? Eu acho que atualmente é um dos tópicos mais debatidos, né? Depois que nós Uhum. tivemos, especialmente, nós temos até um vídeo sobre essa aula sobre dogma, depois da inserção do dogma do Scott Thornbury, no começo dos anos 2000, esse assunto vem sendo debatido cada vez mais, né, Sérgio? Perfeito. Que inclusive é um dos tenets lá do Dogma, né? O de você lidar com Emergent Language, né? Então, como ter essa relação íntima entre Emergent Language e Dogma, então é algo que tem sido bastante discutido. Mas vamos lá, Du, eu acho que é legal a gente começar, então, que nem eu falei, definindo o que é Emergent Language, porque pode ser que nem todo mundo está familiarizado com isso. Emergent Language, assim, de forma bastante resumida, é aquela linguagem, e quando eu falo linguagem, pode ser, por exemplo, uma estrutura gramatical, pode ser vocabulário, né, uma expressão, uma palavra nova, pode ser também um erro que o aluno vai cometer, te dá uma oportunidade de trabalhar nisso. Mas o que essas três coisas têm em comum, daria para dar muito mais exemplos, é que isso ocorreu de forma que não é planejada, diferentemente do que a gente chama de target language, né? Que aí você planejou sua aula e naquela sua aula você vai focar, por exemplo, na segunda condicional. Então, a sua aula vai ser focada para que você consiga expor o aluno consiga entender e praticar a segunda condicional. Então, isso é a sua target language, seu objetivo linguístico na hora que você entra em sala de aula. E depois, durante essa aula, vão surgir, por exemplo, perguntas sobre vocabulário, oportunidades, por exemplo, para trabalhar em algum erro que o aluno cometeu. Isso é o que a gente chama de emergent language. Então, eu acho que uma palavra é a linguagem não planejada. Ficou bem claro, Du? Acho que tá legal, né? Ficou bem claro, Sérgio. E eu queria aproveitar aqui para trazer também mais um insight sobre esse assunto, né? Então, é Uhum. aquela língua que emerge, ela vem naturalmente na sala de aula, né? Você não planejou aquilo e ela aparece ali, né? Mas uma coisa importante que normalmente nós pensamos como professores já, e o nosso trabalho é sempre ajudar, então nós já pensamos, quando nós tivemos ou um erro, né? O aluno cometeu algum erro ou gramatical ou de vocabulário, mas nós podemos também falar sobre aspectos comunicativos, uma forma que o aluno está tentando comunicar e não consegue, são estratégias de comunicação. Além de Uhum. erros, temos estratégias de comunicação e temos mais dois pontos interessantes aqui. Nós podemos também falar não só de erros ou de estratégias de comunicação. Quando o aluno traz algo interessante e você fala assim, opa, esse ponto aqui eu posso desenvolver um pouco na aula. O aluno trouxe naturalmente uma coisa interessante, positiva, que não tem erro nenhum, mas você pode explorar mais na sala de aula. E às vezes você vai dar a segunda condicional e falar sobre televisão, por exemplo. Aí o seu aluno vem e fala de K-pop. Opa, aí você percebe que outros alunos da turma começam a falar do K-pop também, dando um exemplo Sim. básico, né? Então, por que você não transformar as frases que você fazer, tipo, se você pegar o controle remoto, você poderá mudar o canal, não sei o quê. Você tentar adaptar o que você está trabalhando já para essas questões positivas, né? Então, a gente pode trabalhar com erros, competência comunicativa e assuntos interessantes, tanto do aluno até do professor. O professor, ele vê que o aluno falou alguma coisa, isso faz um link para ele com um outro ponto que ele pode trabalhar na aula. Então, não é só o que o aluno traz, é algo que o professor sente que seria interessante e relevante para aquele momento da aula, né? Você concorda? Isso. Concordo, eu acho que o ponto-chave é relevância mesmo. Relevância é o principal. E eu acho que é legal, a gente pode explorar isso depois também, né? Os diferentes aspectos do emergent language que o professor pode trabalhar, né? Mas sabe o que eu queria te falar um pouquinho antes disso? Da questão dos desafios. Porque a gente fala, né? Lidar com emergent language. Quando a gente entra na sala de aula, né? Que você já planejou trabalhar, por exemplo, com uma determinada estrutura gramatical, você se preparou para aquilo. Então, se eu vou ensinar hoje, por exemplo, a terceira condicional, eu sentei, eu estudei, eu planejei. Muitas das vezes, por exemplo, eu até peguei algum livro de gramática para dar uma revisitada e entender bem o conceito da terceira condicional na hora de ensinar ela. De qualquer forma, eu estava preparado e tinha planejado para aquilo. Agora, quando a gente fala de emergent language, que é algo que emerge, que surge de forma que não é planejada, tem alguns desafios da perspectiva do professor, né? Eu gostaria de mencionar um deles, depois eu queria também ver a sua opinião, Du. Uma coisa que eu acho que está muito relacionada com o meu começo de carreira.
dessa coisa de se lidar com emergent language. Mesmo que eu, naquela época, né, mais de 20 anos atrás, eu nem sabia que tinha um termo para definir isso, que isso era chamado de emergent language, mas quando o aluno, por exemplo, falava alguma coisa e eu percebia, né, que falava assim, essa não é a melhor forma de expressar essa ideia. Então, eu posso ajudar o aluno a expressar essa ideia de uma forma mais competente, mais precisa. Mas muitas das vezes eu percebia que eu, como professor, tinha dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque não era um problema tão claro. Quando a gente, quando o aluno, por exemplo, comete um erro, em vez de ele falar she lives, se o aluno fala she live, é muito fácil para a gente, né, perceber o que está errado com isso e intervir, né? Ajudar o aluno a reformular aquilo da forma correta, porque é um erro muito pontual e gramatical, e é até mais fácil de explicar. Agora, quando é uma coisa, por exemplo, de natureza lexical, que o aluno falou algo que você achou assim, soou estranho, né? Mas como que eu expressaria isso de uma forma melhor? E muitas das vezes não é tão fácil você ter essa resposta rápida, né? Você precisaria de algum tempo para processar. Então, o primeiro desafio que eu queria colocar aqui é a questão do conhecimento linguístico do professor. Porque se o professor também está naquela fase, como eu estava, eu lembro, você também, né, mais de 20 anos atrás, em que a gente está ainda trabalhando para desenvolver o nosso inglês. Porque o próprio o inglês em si como língua, né, é um desafio para a gente. Ainda a gente está desenvolvendo, e isso é muito comum ainda hoje. Eu conheço professores que estão nessa fase que a gente estava lá no início de carreira, tentando desenvolver o conhecimento de ensino, né, tentando melhorar a parte de abordagem, de técnicas, mas ao mesmo tempo trabalhando assim forte na questão do inglês, para tentar melhorar a questão de proficiência linguística, de language awareness. Então, esse seria o primeiro desafio que eu coloco, do professor ter essa capacidade, ter eu diria que aí tem uma combinação de duas coisas. Proficiência linguística, né, você conseguir lidar com a língua em situações bastante avançadas, de forma bastante flexível, e language awareness, de você conseguir explicar aquilo também, né? Então, essas duas coisas indo juntas. E a dificuldade de que você ter uma proficiência linguística baixa e uma language awareness baixa, e como isso impacta a forma que você lida com emergent language. Pode deixar esse processo muito mais difícil. Você sente isso também? Eu sentia isso também lá atrás. Ah, eu sentia, Sérgio, e eu sentia, na verdade, em dois momentos. Como nós já conversamos em outros vídeos, nós começamos com um nível baixo linguístico, né? Nosso nível Sim. linguístico era B1 para B2 quando nós começamos a dar aulas. Então, evidentemente, nós não tínhamos esse conhecimento dessas nuances, ou seja, refinar o uso da língua, né? Eu notei em dois momentos, na sala de aula, que às vezes eu sentia que eu queria expressar alguma outra coisa, mas eu não tinha essa claridade e essa velocidade que você precisa na sala de aula, que você não tem muito tempo. O aluno falou, você tem segundos para você fazer algo, que senão vai passar batido, né? E também, e aqui ficaria como dica para professores que estão com esse problema, neste ponto, os exames de Cambridge são ótimos. Não para você prestar o exame, você pode prestar ou não, mas só para você melhorar a sua parte de vocabulário. Porque se você lembrar do teste, você tem na parte um da parte de gramática, um texto com vários gaps, e nesses gaps você tem quatro opções, e que são uma resposta correta e três distractors. E ali você começa a ver as nuances, mas por que que eu posso usar essa palavra ou não? E na tarefa, uma outra tarefa que nós temos no exercício, que você tem uma sentença, ele te dá uma palavra, você tem que reescrever a mesma sentença com a palavra nova dada, né? Então, esses são dois exercícios excelentes. Você, professor, que sente essa dificuldade, você pode pegar os exames de Cambridge, não somente com a ideia de que eu vou prestar o exame, para que você consiga achar de uma maneira bem feita, bem montadinha para você, e lá no final do livro, normalmente você tem de simulados a explicação do porquê, começar a ver nesse tipo de exercício que você tem quatro opções, por que aquela é a correta ou não, ou aquela que você tem que reformular a frase. Então, essas seriam duas dicas para o professor que quer melhorar esse ponto, né? Independentemente do exame, procura essa estrutura de exercício que é um ótimo começo. Concorda, Sérgio? Sim, sim, bastante. E Du, mais algum desafio que você consegue pensar que o professor pode ter na hora de lidar com o emergent language? Sim, eu acho que é uma outra questão para você trabalhar com Emergent Language, é você conseguir transmitir para o aluno o que nós chamamos de notes in the gap, que ele consiga perceber que aonde está o problema, porque muitas vezes o aluno acha o tempo todo que você está tentando corrigir, o que ele falou está errado, e às vezes não está errado, você quer refinar aquilo que ele falou. Então, eu acho que o grande desafio para o professor é conseguir trabalhar uma forma de passar esse feedback, ou passar essa claridade para o aluno de que
hey, várias vezes que eu vou interceder a seu favor, não é que o que você está falando está errado, mas eu estou te ajudando a refinar, eu estou dando novas possibilidades. Então, você trabalhar muito com o aluno conversando mesmo, falar, olha, gente, ó, durante as aulas, em alguns momentos eu vou ter que corrigir mesmo, que vai ficar muito claro a parte da correção, e em vários momentos eu vou agregar coisas. Então, o aluno ele conseguir perceber do que ele falou para o que você está ensinando há uma melhoria e é mais interessante para ele, ele vai receber muito bem. Então, você conseguir trabalhar com ele de que nem tudo que você fala ou nem tudo que você reformula é um erro. É só você apresentar o aluno, preparar ele para esse mindset de que, na verdade, você está o ajudando a expandir o conhecimento. Perfeito. Sabe que você mencionou esse, né, de ajudar o aluno a perceber esse gap, né, essa lacuna, né? Eu acho que, como professor, a gente está dando feedback para o aluno, especialmente na parte de speaking, o tempo todo, né? Com relação a erros, com relação a coisas boas que o aluno fez, assim, continue fazendo. Você usou bem essa expressão aqui, mas eu sinto que quando a gente realmente consegue, né, fazer esse tipo de intervenção, que o aluno percebe que naquela produção tem algo que possa ser melhorado, esse feedback é ainda mais relevante e significativo para o aluno, né? Porque é baseado em algo que ele acabou de produzir, você chamou a atenção dele para algo que pode ser feito de forma mais eficiente com relação à fala, por exemplo. Então, eu acho que as chances são de que o aluno, de que esse feedback vai ser ainda muito mais memorável do que qualquer feedback que você possa dar que não está relacionado com essa produção direta do aluno, né? Porque eu percebo que em sala de aula a gente tende às vezes em fazer certas coisas para que o erro até não ocorra, né? Você tenta fazer certas intervenções para que o aluno não erre, tentando controlar, né, de certa forma, a produção do aluno, para que ela saia de forma correta. Mas como erros são inevitáveis, e a gente fala isso o tempo todo, então a gente tem aquela coisa, né? Realmente, walk the talk, eu acho legal realmente fazer isso, porque são oportunidades raras, né? De o aluno, de você intervir e realmente aquilo ter um significado para o aluno e ele perceber a importância daquela intervenção. E, Sérgio, tem um outro ponto que eu queria debater com você sobre essa temática, né? Que eu acho qual que é o ponto mais desafiador? É a questão de timing. E timing é que eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, os alunos começam a falar de K-pop. Você vai falar de Uhum. televisão, eles falam de K-pop. Até quando na aula você vai usar? Qual é o momento que aquilo deixou de ser interessante, até para os alunos que trouxeram esse assunto já está demais, né? Então, eu acho Sim. que você conseguir achar o timing de sentir, tipo, olha, isso aqui está trazendo vantagens na aula e eu vou continuar usando e, tipo, já deu, vamos continuar em outros quesitos, porque eu já trabalhei e eu consegui tirar tudo que dava para tirar daquilo. Então, esse é um ponto muito interessante que o professor tem que estar atento, que é o timing. Tipo, então, tudo bem, o aluno falou aquilo, mas não é porque ele mencionou aquilo, quer dizer que você vai ficar uma aula inteira naquele ponto, que às vezes você vai sentir, às vezes você consegue trabalhar uma aula inteira e está todo mundo feliz, ou em alguns Uhum. momentos parece que é um assunto interessante, mas 5 minutos depois já deu, né? Como é que você vê isso aí? Sim. E é o tipo de coisa que conforme você vai se desenvolvendo na sua carreira, vai ficando mais fácil para você perceber, né, que tá legal, eu fiz uma intervenção aqui, todo mundo tirou vantagem disso, todo mundo se engajou, mas agora está na hora já de mudar para um outro tópico, né, de fazer uma transição desse estágio para o outro, né? Que realmente pode ficar cansativo, né? Foi interessante naquele momento, mas se você ficar só naquilo também pode ficar cansativo para os alunos. E Du, eu já quero tirar vantagem de algo que você mencionou no início. Você começou falando sobre os diversos aspectos de Emergent Language, que o professor pode focar. Então, eu gostaria de entrar nisso. Porque realmente, né, quando a gente fala de Emergent Language, tem várias coisas que o professor pode decidir focar, trabalhar, expandir, elaborar mais. Eu acho que um aspecto, depois, eu até queria também depois ouvir sua opinião e que você adicionasse mais um, é que é difícil priorizar, né? Durante a aula vão surgindo vários exemplos de linguagem de momentos que não foram planejados, e aí você tem que tomar uma decisão. Vale a pena focar nesse? Vale, porque nem tudo vai dar, infelizmente, a gente tem time constraints, então não vai dar para focar em tudo. Então, inevitavelmente, o professor vai ter que escolher o que priorizar. Eu acho que um dos pontos mais importantes em focar com relação ao Emergent Language é aquele tipo de linguagem ou de exemplos que vão surgir que causaram, por exemplo, problemas de comunicação. Então, muitas das vezes o aluno fala alguma coisa
que você fala assim, tá, não é a melhor forma de expressar essa ideia. É, mas eu teria entendido. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além, porque eu diria que a maior parte dos nossos alunos são também falantes de português, assim como nós. Então, você falar assim, eu teria entendido o que o aluno falou, não é o melhor dos critérios. Porque como a gente compartilha a mesma primeira língua, eu diria que a maior parte das coisas que os alunos falam a gente vai entender. Então tem que sempre pensar assim, tá, eu teria entendido, mas será que um outro, eu nem iria para a parte do nativo, eu iria assim, será que um outro estrangeiro entenderia o que o aluno acabou de falar? Então, esse tipo de problema que acontece, né, que o aluno fala alguma coisa e você percebe que não foi a melhor forma de expressar, é, eu acho que o critério não pode ser sempre assim, eu entendi, então vamos deixar passar. Realmente pensar, eu entendi, e eu entendi porque muitas vezes eu sou também falante de português, eu compartilho a mesma primeira língua do aluno. Então, como que eu posso ajudar o aluno a falar o que foi acabado de ser falado, de ser dito, para que, se o aluno tiver que falar com estrangeiros ou mesmo nativos, ele não vai ter problema, porque isso vai ser falado de uma forma que as outras pessoas também vão entender. Então, eu acho que esse é um aspecto. Priorizar exemplos de linguagem em que possam causar problemas de comunicação. O que você acha? Eu concordo com você, né? Porque a gente trabalha muito, nós temos também um vídeo sobre inteligibilidade. E se Sim. nós tomarmos como parâmetro só os brasileiros, por exemplo, eu já trabalhei em feiras internacionais com tradução simultânea. E aí, por exemplo, quando eu tive contato com pessoas, por exemplo, da Arábia, ah, entre eles conversando em inglês, eles se entendiam e eu tive muita dificuldade. Então, não é porque um brasileiro te entende falando inglês que aí pronto, essa é a sua base, seu parâmetro, tipo, não, na sala de aula os outros colegas me entendem. Mas espera aí, vamos ver se esse ponto aqui, ele está tranquilo, tudo bem, ou se ele causaria problemas em outras línguas, né? Porque se você pegar um japonês conversando com um japonês em inglês, eles se entendem, que é que nem um aluno do básico 1, a gente fica, você que é professor sabe, a gente fica surpreso de ver o quanto eles conseguem se comunicar numa linguagem só deles, e um entende o outro de verdade, né? Um aluno básico fala inglês um com o outro ali, joga uma palavra aqui, outra ali, eles se entendem, tá tudo certo. Mas não quer dizer que isso vai ocorrer fora. Eu concordo muito com esse ponto seu. Eu acho que o melhor momento também para o emergent language, nesse ponto que você está falando, são naquelas frases não só de tipo da inteligibilidade, mas também tipo que nem em português nós falamos, eu tenho tantos anos de idade. No momento que o aluno ele fala essa frase em inglês, né, e ele coloca erroneamente, né, I have, aí é um momento perfeito para que você consiga trabalhar para o aluno, porque ele acabou de colocar algo errado e ele viu, não, acabei de montar isso aqui, e você traz a forma correta e consegue trabalhar com ele e com a classe, né? Então, eu acho que não é só a questão da inteligibilidade, mas também temos a questão do oportunismo, que melhor momento para que o aluno consiga aprender quando ele mesmo perceber que ele erra, que acho que ele já viu várias vezes que é I am 15 years old. Mas na hora que ele vai montar a frase, ele novamente ele erra, às vezes ele nem tem essa percepção. Se der um teste para ele, normalmente ele vai ter aquele tempo para pensar e ele acerta. Mas na Uhum. hora de falar, ele ainda sai. Então, você ter aquele conhecimento que para um teste, ou se você o questioná-lo, ele não erraria, mas na hora de você montar a língua, você vai perceber esse erro. E o aluno não vai ficar muito claro para ele que isso ocorreu, né? Perfeito. E mais algum outro aspecto do The Emergent Language que você acha que vale a pena ser priorizado, ser trabalhado em sala de aula? O que eu acho que deve ser priorizado e que nós nos esquecemos é o seguinte, ó, normalmente, saiu o assunto e sobre esse assunto eu vou trabalhar na sala de aula. Só que eu acho que ela não pode parar ali. Eu acho que você tem que ter duas coisas. Primeiro, uma atividade ao final da aula que recicle aquilo, qual que é a importância daquilo, porque os alunos, se você falar uma vez na aula, né, o aluno falou sobre aquele assunto e você desenvolveu. Se você não tiver um foco pós aquela atividade, aquilo vai cair em esquecimento e provavelmente o aluno vai esquecer. E você reciclar aquele conhecimento, que normalmente, eu estou ensinando vocabulário sobre animais, ou eu estou ensinando segunda condicional. Em algum momento você vai revisar esses pontos nas aulas seguintes. Mas da Emergent Language, você deveria anotar esses pontos que foram trabalhados na sala de aula, para que também eles fizessem parte das aulas seguintes e você tivesse sempre uma atividade pós a Emergent Language e em alguns outros momentos trabalhar com reciclagem. Uhum.
Sim, até pela questão da memória, né? Reciclar é sempre importante para que aquilo fique mais consolidado. Perfeito, Du. Então a gente falou sobre os desafios em lidar com o Emergent Language, falamos também sobre diferentes aspectos que a gente pode focar com relação ao Emergent Language. Acho que a gente podia falar um pouco agora de, né, algo mais prático, de estratégias realmente que o professor pode usar em sala de aula para lidar com o Emergent Language. Tem várias, né? Tem vários tipos de estratégias, né? Eu acho que eu vou falar sobre duas e também, de repente, você pode falar sobre duas, assim, pelo menos a gente tem quatro estratégias diferentes, né? Eu gostaria de falar sobre uma que alguns autores definem como explicit reformulation, que basicamente é você ajudar o aluno a reformular o que o aluno falou de uma forma mais explícita. Então, o aluno, por exemplo, fala algo que você percebe que não é a melhor forma de expressar aquela ideia. Isso pode ser algo, né, tão simples como o exemplo que você deu de I have tanana years old, que você pode ajudar o aluno a reformular da forma correta, I am, como algo até um pouco mais complexo, né, do aluno tentar usar, por exemplo, uma expressão e não usar de forma correta, é, algo mais simples ou algo mais complexo. Bom, tendo percebido que dá para melhorar o que o aluno foi dito, o que o professor pode fazer é prover uma alternativa. Então, você falou isso, se você falar isso dessa forma, você vai expressar essa ideia de forma mais eficiente. Então, eu estou basicamente reformulando o que o aluno falou e de forma explícita. A segunda estratégia, ela é basicamente o oposto dessa, porque ao invés de eu dar para o aluno de forma explícita, eu vou tentar tirar isso do aluno. Então, é o que a gente pode chamar, por exemplo, de teacher clarification. Então, como que eu faço isso? O aluno fala alguma coisa e, em vez de eu reformular de forma explícita, eu vou fazer uma pergunta para o aluno para ver se realmente foi aquilo que ele quis dizer. Então, o aluno fala alguma coisa, por exemplo, e eu pergunto: Is it what you're trying to say? Ou did you mean? Tanana? Então, eu estou fazendo perguntas para tentar tirar do aluno, para que ele ou ela, né, tentem reformular aquilo que foi dito de uma outra forma, para ver se a gente consegue chegar num outcome mais claro, mais preciso. Então, primeiro eu tento tirar isso do aluno, para ver se o aluno consegue explicar, reformular. E, claro, se o aluno não conseguir, a gente vai oferecer uma alternativa. Mas eu acho legal trabalhar com essas duas formas. E aí, até uma dica aqui, por exemplo, se o aluno falou algo que está muito, muito distante daquilo que é esperado, né, entre aspas, eu acho que, de repente, a forma de você intervir de forma mais explícita pode ser até a mais eficiente para ganhar tempo, porque se você for fazendo perguntas para tentar, vai demorar mais e o aluno estava muito distante do que era o esperado, né? Então, você pode fazer uma intervenção mais explícita até para ganhar mais tempo. Mas eu gosto bastante do tipo que é você tentar tirar do aluno, porque engaja o aluno, né? Eu acho que é aí que está a maior diferença. Você faz o aluno pensar sobre o que eles acabaram de falar, como que aquilo pode ser expressado de uma outra forma, e ao invés de você simplesmente spoon feed, você tenta tirar do aluno, e muitas das vezes eles até conseguem chegar numa versão daquilo muito melhor do que foi a primeira. Então, duas estratégias aqui, uma intervenção, uma reformulação explícita e um tipo de intervenção em que você vai tentar fazer com que o aluno esclareça aquilo através de perguntas, que a gente chama de teacher clarification. Muito, muito legal, Sérgio. Sobre essa parte explícita que você falou, tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, é Uhum. você mostrar qual que é o impacto do que o aluno está falando. Por exemplo, eu tenho um aluno lá e fala assim para mim, finish teacher, finish teacher. Aí eu falo, I'm not finished, I'm Brazilian. Então, eu mostro para o aluno, ele, como assim? Aí eu vou lá, não, finish, apesar de ter o verbo, né, o finish, só que com dois N's é finlandês. Então, para mim, Nacionalidade, parece que eu sim. estou assim, finlandês, professor. Não, I'm not finished, I'm Brazilian. Então, essa é uma maneira memorável de você mostrar Sim, para o aluno. Ao invés de explicar aonde estaria o erro, você imediatamente interceder mostrando o impacto que isso causaria em quem está ouvindo. Então, essa é uma maneira muito eficiente de você conseguir trabalhar. Você já mostra o impacto, tipo, você falou aquilo, tá? Ao invés de explicar, não, se você falar isso aí, eles podem confundir com a nacionalidade da Finlândia. Qual a nacionalidade da Finlândia? Finlandês. Em inglês, Finnish. Nossa, é parecido, né? Não, você só reage, tipo, não, I'm Brazilian. Aí ele vai olhar para você meio do que você está falando, né? E assim, duas dicas também. Eu gosto muito da parte da delayed correction e você usar e abusar da lousa interativa ou lousa branca ou pela internet, assim. Você colocar num ponto na lousa, tanto durante a aula
que o aluno fica o tempo todo olhando, ele está ali olhando visualmente, aquilo ali está ali o tempo todo, ele vendo aquela questão, tanto para positiva quanto negativa. O importante não é só a parte negativa. Delayed correction ou delayed, quando você trabalha com questões da língua que foram importantes. E nas aulas seguintes, você também pode colocar alguns pontos sempre lá na lousa, que o aluno fica olhando e você faz com que ele relembre, né, indiretamente. Às vezes você não precisa nem mencionar aquilo na sala de aula, mas só de estar ali, tanto coisas positivas ou negativas que foram trabalhadas e que está claro para o aluno por aquela explicação, aquele modelo que você colocou na lousa que já é uma ótima forma dele estar revisando a matéria. Então, eu acho que você usar muito e explorar essa questão da lousa, e também tem como fazer isso por Zoom, por outras formas, né, Sérgio? Você conseguir colocar alguma forma que fique evidente para o aluno. Você concorda com essa Sim, técnica? Assim, o que você acha? sim, eu acho bem, opa, acho bem legal. E eu gostei bastante do que você enfatizou, porque eu realmente não acho legal a gente terminar esse episódio sem, né, enfatizar essa questão de que lidar com emergent language não é só, né, fazer esse tipo de intervenção em problemas, erros e a parte negativa. Também tem como eu posso focar na parte positiva, como o Edu acabou de falar. O aluno usou alguma coisa que você falou, isso é interessante você ter usado aqui, ó, muito bom uso dessa expressão, ela é bem pertinente para esse contexto. Ou, de repente, focar, por exemplo, na parte da formalidade, essa expressão aqui ela é mais neutra, mais formal, mais informal, foi bem usado aqui, o que você falou aqui tá bem apropriado. Porque senão a gente fica com essa impressão de que emergent language é basicamente só uma forma de correção, né? Mas não é. Ela também tem esse foco no que. E até você mencionou vários episódios que a gente fez hoje, quando você falou isso, você me fez lembrar agora daquele episódio que a gente fez sobre feedback em writing, que a gente enfatizou também, que dar feedback em writing, né, não é só apontar os erros, mas também apontar o que os alunos fizeram de bom, para que eles possam entender que eles fizeram aquilo, que aquilo é bom e eles devem continuar emulando, né? Legal. Sérgio, e a segunda dica que eu daria é o uso de dicionário. Os alunos normalmente vão para o dicionário, normalmente gostam até daquele dicionário que vai ver a tradução, né? Tipo lá, table, ele vai lá e vê mesa, né? Mas, na Uhum. verdade, se você Sim. pegar um dicionário em inglês, ele é riquíssimo. O que você vai trabalhar lá que você pode trabalhar? Sinônimos, né? Você pode pegar essa parte de sinônimos e há várias sentenças para que você coloque no contexto. E está mostrando essa palavra como verbo, como um substantivo e tal. Então, você explorar mais a parte do dicionário para você refinar. Que às vezes o que o aluno está falando, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho Uhum. melhor nisso. E aí você pode fazer tanto você, como um aluno, pega o dicionário e vai mostrando ali, como colocar como atividades em grupo, né? Coloca o aluno em dupla, tal, ou até como lição de casa, fala assim, muito legal, a gente estudou hoje aqui start e begin. Né? Os dois nós podemos usar para dar a ideia de começar. Veja lá no dicionário alguns exemplos assim e traga para mim na próxima aula o que você nota de diferente. Então você pode trabalhar diretamente com os alunos, aluno-professor, aluno-aluno, né? Eles montando uma atividade, ou até como tarefa de casa. E você ensina o aluno a ter uma outra dimensão de dicionários, dicionários singulares, dicionários de sinônimos e antônimos, trabalhar com exemplos, com expressões que podem fazer, você pode usar com aquela palavra. Então, explorar os dicionários, especialmente hoje eletrônico, que todo mundo tem acesso, né? Quando nós começamos lá atrás, nós tínhamos que comprar o dicionário físico. Uhum. Hoje, todo mundo, você coloca lá o de Cambridge, de Oxford, você tem acesso gratuito, de uma maneira fácil, no celular, no computador. Então, explorarmos melhor os benefícios do dicionário e tirarmos da mente o dicionário somente como quando eu não sei uma palavra, eu vou ver o que ela significa. Mas não, ao invés de ver o significado da palavra, explorar as palavras. Perfeito, perfeito. Coincidentemente, eu usei um exemplo essa semana, em uma das aulas, né? Que saber o significado de uma palavra é simplesmente o primeiro passo, né? Mas saber o significado de uma palavra não te habilita a usar aquela palavra de forma confiante e competente, né? O exemplo que eu dei foi, a gente estava focando em linking words, né? Palavras que conectam, e umas delas eram bem avançadas, né? E eu me lembro que uma era in as much as. Então a gente estava focando nessa palavra. E quando você vai para o dicionário e lê a definição de in as much as, não é uma definição complicada, né? É relativamente tranquilo para você entender o que in as much as significa. Mas eu brinquei com eles, eu falei assim, se eu pedisse para vocês escrever, vocês já sabem o que a palavra significa,
Se eu pedisse para vocês agora, e detalhe, era um grupo de professores, né? Não era nem um grupo de alunos regulares, era um grupo de professores. Eu falei, se eu pedir para vocês escreverem uma frase com Nesnot-S, se sentiriam confortáveis fazendo isso? Não. Foi unânime. Todo mundo falou não. Eu falei, mas vocês já sabem o significado da palavra. Eu queria chegar nesse ponto, né? O ponto que você acabou de fazer, de que quando você vai para o dicionário, você vê, por exemplo, 3, 4, 5 frases com aquela mesma palavra, você começa a perceber padrões, né? Se ela é usada mais no começo da frase, se ela é usada mais no meio da frase, né, depois, o que vem depois, o que acompanha aquela palavra. Se é, por exemplo, substantivo, adjetivo, se é uma frase, se é uma clause. Então, eu acho que estudar através do dicionário é extremamente produtivo. Embora o pessoal pode falar, mas é chato, mas né, nem tudo na vida é legal, né? Faz parte. E a gente pode transformar em algo legal, né? Você descobre se a palavra é mais usada oralmente ou escrita e tudo mais, né? Sim. E aí, ó, só para terminar essa parte, Sérgio, duas dicas importantes. Eu quero usar isso como um approach para as aulas, assiste Dogma, tá? Mas essa ideia que nós trouxemos hoje é para que você seja um pouco mais flexível, que você prepara uma aula, né? Muito bem preparada, e aí você, às vezes, com aquela rigidez, os alunos trazem coisas novas e você não trabalha com aquilo ali porque não é o seu foco. Então, para primeiro você ser um pouco mais flexível, e nós falamos, né, que a parte emergente não é só sobre os erros, mas também coisas boas que você pode trabalhar. E um último ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte: o assunto que emerge em uma aula, às vezes você não pode, naquele momento, é muito importante que você não quebre a estrutura do que você está passando. Então, você anote aquilo para que seja um ponto de estudo nas aulas seguintes, né? Você começar a ouvir os seus alunos. Então, não quer dizer que você, para usar a linguagem emergente, você tem que usar imediatamente após o aluno falar. Você pode anotar, nossa, eles gostam muito de K-pop, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro assunto. Você pode guardar que você sabe que aquilo é uma coisa que seu aluno gosta, é um aluno que vê, algo que veio dele, para que você anote e, ao preparar novas aulas, você possa incluir esses pontos. Então, pontos negativos, pontos positivos, uso imediato ou uso em outras aulas em outro momento. Até porque recorrência é um critério importante também, né? Na hora de você decidir no que focar, né? Com relação a emergent language. Então, se você perceber que algo é recorrente, já é uma boa evidência de que você pode focar nisso. Du, a minha última dica é a seguinte: é o livro. Porque é difícil achar um livro, né? Que é 100% dedicado a emergent language. Mas tem um agora, que se chama Working with Emergent Language. Ele é do Richard Chin e do David Norton Davis. E acertei. É isso. Eu até falei, eu vou deixar aqui para confirmar o nome dos autores. Isso mesmo. Danny Norton Davis é o nome do segundo autor. E esse livro ele é focado não só na parte teórica da Emergent Language, no início do livro vai ter toda a parte da fundamentação teórica, mas tem muitos exemplos práticos e atividades também que o professor pode usar em sala de aula. Então, é uma combinação dessas duas coisas, da parte teórica, mas também da parte prática. E a gente vai deixar aqui no vídeo o link para o livro, caso alguém tenha interesse. É um livro bastante interessante. Tu, alguma consideração final? Não, acho que nós conseguimos falar de vários pontos importantes, né? Então fica essa reflexão para o professor, não pensar o emergent language como um conceito abstrato, mas sim, tipo, reduzindo ao máximo possível, escute os seus alunos e veja o que você consegue fazer com isso, né? Já seria um ponto inicial muito bom. Então nós temos um pouquinho mais de flexibilidade e tudo que o nosso aluno falar, nós colocarmos mais atenção para que as nossas aulas façam mais sentido para os nossos alunos. Perfeito. Obrigado, Du. A gente quer agradecer a todo mundo que assiste, participa, deixa comentários para a gente. A gente gosta bastante de ler os comentários. Se vocês também tiverem perguntas, sugestões de tópicos, né, Du, a gente está aberto para falar sobre outros tópicos que sejam relevantes para quem nos assiste. E é isso. Obrigado, Du, por essa discussão. Achei que foi muito válida. E a gente se vê no próximo domingo. Obrigado, até mais. Até mais.